que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez neste dia. Aleluia, Deus. Ele está aqui nesta noite e por isso nós temos que glorificá-lo, que exaltá-lo mais uma vez, porque Ele tem feito grandes coisas na nossa vida, embora muitas vezes nós não percebemos, aos nossos olhos é imperceptível, mas quando nós paramos para analisar aonde nós estávamos e aonde nós estamos hoje, e muitas vezes não era nem para nós estarmos aqui, mas pela tua misericórdia, Ele nos concede mais uma oportunidade de estarmos reunidos no nome dEle, para louvor e honra do seu nome, para exaltar o seu nome. Louvado seja Deus. Amém? Abre a sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo a Filemão. Epístola de Paulo a Filemão, no capítulo 1. Aleluia. Filemão está logo após de Tito. Enquanto os irmãos estão procurando, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Agradeço também a sensibilidade do pastor Alessandro em nos confiar a tribuna para falar do amor de Deus. Aos demais obreiros, evangelistas, pastores que aqui servem a Deus também, que Deus continue abençoando, e toda a esta igreja que já mora no nosso coração. Primeiro, Epístola de Paulo a Filemão, verso 8 em diante. É uma epístola muito pequena, com apenas 25 versículos. Vamos ler do verso 8 ao 18, que nos diz assim: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo, como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por mim me servisse nas prisões do Evangelho, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, mas antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se tens feito algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Amém. Quero frisar aqui o verso 10 e 11 que diz: peço-te
por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutrora, outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil, eu te tornei a enviá-lo. Glória a Deus. Alguns acreditam que a epístola de Paulo a Filemão foi escrita em Cesareia em 57 depois de Cristo, mas há uma forte tendência que outros acreditam que essa mesma epístola provavelmente foi escrita em Roma, na prisão, quando Paulo, o apóstolo, estava preso, em 62 depois de Cristo. A história nos diz que durante a longa estada de Paulo em Éfeso, ele conhece o colossense por nome Filemão, homem de bens, homem de negócios, de autoridade, de poder aquisitivo, homem que possuía escravo, homem que tinha grande renda, homem que tinha poder, que tinha autoridade, que juntamente com a sua família se convertem ao cristianismo. Através do ministério de Paulo, Filemão e sua família aceitam a Jesus, aceitam o Evangelho, aceitam a fé. Louvado seja Deus. E ele faz da sua casa uma igreja, ele faz da sua casa uma igreja, uma congregação, uma igreja domiciliar, onde ali vidas são curadas, onde ali vidas são evangelizadas, onde ali pessoas aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus. E nessa mesma casa, nesse mesmo cenário, havia um homem, um escravo, chamado Onésimo, que quer dizer proveitoso, que quer dizer útil. Onésimo servia a Filemão como escravo. Onésimo fazia parte dos muitos escravos que Filemão tinha, e naquela época era normal ter escravo. Naquele tempo, quem tinha poder, quem tinha dinheiro, tinha escravo para o servi-lo, para fazer as tarefas pesadas, para cuidar das fazendas, para cuidar assim das suas terras. E Onésimo era um escravo de Filemão. Onésimo estava ali trabalhando, sendo escravo de Filemão, um escravo frígio. Um escravo frígio, nos diz a história, que era a classe mais baixa de escravos que se tinha, aonde a maioria não queria, aonde a maioria desacreditava, não dava muito crédito, não tinha-se muito valor, muita estima, muito o que se fazer por um escravo frígio. E nesse momento, Onésimo está ali, trabalhando, servindo, sob o jugo da escravidão, sobre o jugo pesado da escravidão. E eu quero já deixar uma palavra para você nessa noite. Se tem alguém aqui nesta noite se sentindo escravo de alguma coisa, de algum vício, de alguma situação, seja livre em nome de Jesus, porque Ele nos chamou para sermos livres.
Ele nos chamou para sermos libertos no seu nome. Ele nos chamou para louvor e honra do seu santo nome, para a glória do seu reino. Quantos podem glorificar a Ele por esta verdade? Aleluia! A história diz ainda que Onésimo, em um momento de descuido de Filemão, ele pega e rouba o seu senhor. Ele rouba o seu senhor com uma quantia muito boa de dinheiro. E ele não só fica nisso. A partir do momento que ele rouba, ele foge para Roma. Todas as cidades circunvizinhas, todo o interior, toda aquela região estava debaixo do jugo de Roma. Estava debaixo da servidão de Roma. Um escravo, um andarilho, qualquer um que queria melhorar de vida, que queria fugir, que queria se dar bem, pensava em logo fugir para Roma. Onésimo pega, foge para Roma. Ele vai tentar a sorte. Ele vai fugido para Roma, querendo assim um escape, um refúgio. Mas chega em um determinado ponto, em um determinado momento, tudo que ele pega, tudo que ele havia roubado, termina. Tudo que ele havia roubado ali, ele gasta. Ele não tem mais nada e se encontra em Roma. Um escravo fujão, um escravo que com certeza tinha marcação, porque o escravo naquela época tinha marcação na orelha, talvez tinha uma marcação em alguma parte do corpo, para quem pudesse ver, sabia que ele tinha dono, para quem visse ele, em algum momento, em alguma condição, soubesse que ele tinha dono, que ele tinha alguém que ele servia, que ele tinha alguém que ele tinha que prestar serviço. E em Roma, sem dinheiro, sem bens para ali se sustentar, para ali comer, para ali passar os seus dias, quem sabe passou pelo seu pensamento de voltar ao roubo. Quem sabe passou pelo seu pensamento em voltar para o seu senhor. Mas se ele voltasse para o seu senhor como um escravo fujão e ainda ladrão, com certeza a pena para ele seria a pior possível. Se ele não morresse, ele iria ser vendido para alguém muito mais pior. Então, diz-nos a história que ele pensa, que ele imagina, que ele ouve falar de Paulo. E sabendo ele que Paulo estava em Roma, ele procura o apóstolo, porque estando ele na casa de Filemão, que era uma congregação, que era uma igreja, com certeza ele ouviu falar de Paulo, com certeza ele ouviu falar desse evangelho, ele ouviu falar desse Jesus que cura, desse Jesus que liberta, desse Jesus que salva, desse Jesus que perdoa, e logo ele lembra, aleluia, que o apóstolo está em uma prisão, que o apóstolo está por perto. E ele vai atrás do apóstolo, ele vai atrás de Paulo. Quando chega na prisão, ele vai até ter com Paulo. Outra linha de pensamento é que Filemão, se compadecendo de Paulo, envia Onésimo até a prisão, para ali levar uma oferta para Paulo. E chega um momento que ele chega em Roma, talvez ele se deslumbra pela cidade e se demora para voltar, e com medo de ser castigado, ele passa uns dias com Paulo, e nesses dias Paulo começa a discipulá-lo.
Nesses dias, Paulo começa a falar do amor de Cristo. Nesses dias, Paulo começa a pregar aquele escravo que estava com medo, que tinha fugido, que não queria mais voltar, e Paulo começa a discipular ele. Paulo começa a pregar a ele. E a história é tão interessante que naqueles dias, aquele homem começa a ser moldado, aquele homem começa a ser transformado, não por palavras vãs, não por palavras persuasivas, não por palavras de consolo, mas pelo evangelho que transforma, pela palavra, por esse evangelho que é eterno, por esse evangelho que transforma a vida do mais vil pecador, que o aceita, que o recebe e reconhece que só Jesus é o Senhor e Salvador. Quantos nessa noite reconhecem que esse Jesus está aqui, que esse Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ao invés dele ficar ali, que bem era esse o desejo de Paulo, Paulo diz: volta para o seu Senhor, volta para Ele. E Paulo, conhecendo a lei, Paulo sabendo o que poderia acontecer com aquele discípulo, agora filho na fé, Paulo chega até Onésimo e deixa ele ali uns dias e começa a escrever a carta a Filemão. E ele começa dizendo assim no primeiro verso: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Filemão era um cooperador da obra de Deus. Filemão era alguém que tinha que ter um coração quebrantado. Filemão, Paulo conhecendo a sua pessoa, Paulo conhecendo a autoridade que estava debaixo de suas mãos, em nenhum momento Paulo quis ser intrusivo, em nenhum momento Paulo quis ser intrujão, em nenhum momento Paulo, ele quis ferir ali a autoridade de Filemão. E ele começa a dizer de uma maneira amigável, de uma maneira carismática, de uma maneira com amor, de uma maneira que convence a Filemão, de tal forma, louvado seja Deus. E ele começa a descrever a respeito de Filemão. O verso 7 nos diz: tive grande gozo e consolação a tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Aleluia. Ali se congregava pessoas, ali se congregava vidas que foram libertas, vidas que foram transformadas, e Filemão tratava todos com amor. Filemão tratava todos com carinho. Filemão tratava todos, aleluia, como irmãos amados. E Paulo vem escrevendo a ele, vem tentando convencê-lo para que ele não venha com pena sobre a vida desse escravo, mas que ele haja com amor sobre a vida desse escravo, que ele haja com compaixão, aleluia. E ele manda a Onésimo a levar essa carta, uma carta de alforria, uma carta que traria a sua liberdade. Talvez ele não sabia o que estava escrito ali, porque o escravo, ele não sabia ler, ele não sabia escrever, ele não tinha
educação, mas ele pega aquele pergaminho e vai, a mando de Paulo, entregar esta carta nas mãos de Filemão. Louvado seja Deus. O verso 10 nos diz: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Louvado seja Deus. É algo interessante isso, porque Paulo, na condição que ele estava na prisão em Roma, era para ele estar talvez depressivo, era para ele estar talvez angustiado, era para ele estar talvez desapontado com o Senhor, pela condição que ele estava, sendo um servo fiel, sendo alguém que pregou o Evangelho, sendo alguém que aceitou o chamado do Senhor, mesmo que por força. Mas ele viu o quanto era padecer pelo nome do Senhor. Foi fiel até aquele momento. Era para ele estar angustiado, era para ele estar perplexo, desanimado com aquela situação, desanimado com aquela condição, frustrado em se falar da salvação, mas ele falava da salvação, frustrado sem querer falar de perdão e libertação. Mas o que ele mais pregava era a salvação, o que ele mais pregava era a libertação, o que ele mais pregava, aleluia, era o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o servir a Deus, ele tem esse poder de nos tornar livres das prisões físicas, das prisões mentais, aleluia, e espirituais. Louvado seja Deus. Tem o poder de nos tornar livres da condenação do pecado e nos fazer livres para a glória do nome do Senhor, aleluia. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Independe da condição que você esteja hoje, independe da condição que você esteja na justiça, independente da condição, aleluia, que você chegou aqui nesta noite, creia que o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Quantos crê nessa noite? Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Paulo, ele vem e intercede por Onésimo. Ele intercede por esse escravo nessa carta. Ele intercede por esse escravo a qual agora ele não chama de discípulo, mas ele chama de filho. Aleluia. E aqui eu glorifico a Deus, porque às vezes, nos momentos de maior dificuldade nossa, às vezes nos momentos de maior privação, nos momentos que Deus nos prova mais, aleluia, é quando os milagres começam a acontecer, é quando Deus começa a operar na nossa vida, aleluia. Paulo estava ali privado da liberdade, ele estava ali em uma condição desumana, mas mesmo assim ele gerava vidas. Mesmo assim, ele gerava filhos na fé. Mesmo assim, ele gerava vidas espirituais, aleluia. E ele chama esse escravo de meu filho. Ele chama esse escravo não como mais servo, não como mais um discípulo, mas o amor de Paulo é tão grande, a credencial que Paulo tinha com Filemão, a moral que ele tinha com Filemão era tão grande, que ele fala: meu filho,
recebe-o aí. Peço-te por meu filho Onésimo. Meu filho Onésimo. Aleluia. Um escravo fujão. Um escravo que roubou. Alguém que era mal visto pela sociedade. Alguém que estava numa condição de morte. Porque se ele voltasse, com certeza ele iria morrer para dar exemplo para os outros. Mas aí vem Paulo intercedendo por ele nessa carta. Eu peço-te por meu filho, aleluia. Eu peço-te por meu filho, que gerei nas minhas prisões, aleluia. Aleluia. No momento que mais quiseram calar o servo de Deus, no momento que mais quiseram privar ele de pregar esse evangelho, ele continuava a pregar esse evangelho, ele continuava a fazer discípulos, ele continuava a fazer filhos na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Independe das condições que você esteja nessa noite, que se encontra a sua vida, continue fazendo a obra do Senhor, continue pregando o evangelho, porque milagres vão acontecer através da tua vida, milagres irão acontecer através do teu ministério, através da tua chamada, através da tua entrega ao Senhor. Não se prive, não deixe que as condições que te limitam cale você, mas pregue em todo o tempo, pregue, anuncie a Cristo, porque vidas serão tocadas, vidas serão libertas. Mesmo Paulo na prisão, ele continuava a pregar. Mesmo Paulo privado da liberdade, ele pregava uma liberdade que ia além das grades, ele pregava uma liberdade que ia além, aleluia, daquele presídio, mas uma liberdade que levaria até ao céu de glória, aonde está Cristo Jesus, nosso Senhor. Glorifica o nome do Senhor nesta noite. Aleluias. Aleluias. E assim Jesus um dia fez por mim, e assim Jesus um dia fez por você. Assim ele intercedeu por nós, quando estávamos desgarrados como ovelha, quando estávamos lá fora no mundo, vivendo uma vida longe de Deus, vivendo uma vida à la vontade, vivendo uma vida que desagradava ao Senhor. O salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, aleluia. Outrora nos encontrávamos desta maneira, como este escravo Onésimo, fugindo, sem direção, sem rumo, sem paz, sem liberdade, sem salvação, aleluia. Mas aí veio Cristo com o amor que nos constrangeu, veio Cristo com a paz que nos chamou a atenção, veio Cristo com palavras, aleluia, que ninguém jamais havia ouvido, aleluia, e começou a anunciar as boas novas, aleluia. E louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que nós estamos aqui nesta noite glorificando e exaltando ao teu santo e eterno nome. Louvado seja a Deus. Certa feita, quando Jesus estava orando, ele ora para os seus discípulos, no João capítulo 17, verso 20, e ele diz assim: e não rogo só por estes, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Eu acredito que ele já estava orando por mim.
Eu acredito que Ele já estava orando e intercedendo por você, aleluia. Eu acredito que Ele estava orando por nós, aleluia, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite, glorificando e exaltando ao Teu santo e eterno nome. Louvado seja Deus, aleluia. Estávamos condenados com o mundo. Estávamos desligados de Deus, estávamos na condenação, estávamos sem salvação, estávamos destituídos da presença do Senhor pelos nossos pecados. O salmista Davi disse: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Estávamos destituídos de Deus, longe, afastados, fugindo, sendo escravos do pecado. Mas aí veio a graça, aleluia. A graça nos alcançou, o amor que não tem explicação, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluias. A graça nos alcançou, que é o favor imerecido, porque nós não merecíamos, nós não éramos dignos, mas essa graça, aleluia, que é o favor imerecido de Deus, ela nos alcançou. E nós entendemos, aleluia, que sem Ele nós não podemos nada. Nós entendemos que sem Ele, aleluia, nós não conseguimos nada. Que sem Ele não tem salvação, sem Ele não tem libertação, aleluia. E por isso nós estamos aqui nesta noite, porque Ele vive, aleluia. Ele vive, Ele morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou, para nos libertar, para nos salvar, para nos curar, para nos libertar dos grilhões, aleluia, que nos prendiam outrora, para a honra e glória do Teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui hoje bendizendo e exaltando o nome do Senhor. O verso 11 nos diz: no qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Muito útil. Paulo sabia da condição daquele servo chamado Onésimo. Paulo sabia da autoridade do seu Senhor. E Paulo sabia que um escravo, por mais que ele fazia, ele era desconsiderado. Por isso ele diz aqui: no qual noutro tempo te foi inútil, não servia para nada, estava ali, mas não servia, não tinha crédito nenhum, mas agora ele é útil, a ti e a mim. Olha o poder que o Evangelho tem, aleluia. Olha o poder que o Evangelho tem, quando a pessoa aceita-o, quando a pessoa reconhece, aleluia. E vem Paulo escrevendo isso. Antes ele era inútil, mas agora ele é útil. Antes ele não servia para nada, só dava trabalho, mas agora ele é útil, vai ser cooperador. Antes ele não tinha crédito, mas agora ele tem crédito, aleluia. Por quê? Porque fostes comprado por bom preço, aleluia. Preço inestimável, preço que não tem valor, preço que não tem cálculo. O preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Ele é útil, agora ele é útil, agora ele tem valor, agora ele é alguém em quem se pode confiar, agora ele é alguém em quem se pode dar crédito na vida dele,
Antes não era, mas agora era. Antes não podia, mas agora pode. Louvado seja o nome do Senhor. E tem muita gente aqui que ninguém dava nada. Muitas pessoas aqui que a família não acreditava, que a família queria ver cada vez mais longe, que a família não queria ver perto, mas alcançou a graça. A graça alcançou, o favor imerecido de Deus alcançou, e Deus começou a trabalhar, Deus começou a fazer um rebuliço, Deus começou a agir, Deus começou a transformar e mudou o quadro da história. Se não mudou, creia que Ele vai mudar. Se ainda não aconteceu, creia que vai acontecer, porque Ele tem poder para isso. Basta você crer e acreditar e se entregar a esse chamado. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. A graça alcançou, o favor de Deus alcançou. Eu me lembro do que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, que Deus, Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Aleluia! Para aniquilar as que são. Talvez alguém não dava nada para você lá fora. Talvez alguém tinha você nesta condição. Talvez alguém, aleluia, não te dava crédito, não acreditava mais em você, não dava valor mais em você, aleluia. Mas vem a Bíblia dizer: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, aleluia. Não é a sabedoria desse mundo, não é o entendimento desse mundo, Ele confunde, aleluia. Ele confunde mesmo, para a glória do nome dEle, porque as coisas acontecem por intermédio dEle, pela vontade dEle, para Ele são todas as coisas. E se você está aqui nesta noite, glorifica o nome do Senhor, aleluia. Os irmãos conhecem a minha história, alguns aqui me conhecem, alguns aqui conhecem o pastor Alessandro de alguns anos atrás, o Levi de alguns anos atrás, nosso irmão Reginaldo de alguns anos atrás. E se fosse pelas nossas forças, se fosse pelas nossas condições físicas, mentais e espirituais, nós não tínhamos condição. Mas porque nós resolvemos um dia nos entregar a esse Evangelho, porque nós resolvemos um dia a entregar, aleluia, para essa graça, para esse favor imerecido, aleluia. E nós estamos aí, de glória em glória, de honra em honra, aleluia. Às vezes abatido, às vezes fraco, mas não desanimados, aleluia. Às vezes meio ferido, aleluia, mas não acabados, porque nós cremos que aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até aquele dia. E quantos creem, glorifica o nome do Senhor nesta noite, aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Já estarei terminando. O verso 16, ele vem dizer assim: já não como servo, antes mais do que servo, como irmão amado. Como irmão, como alguém que você pode confiar, como alguém que você pode acreditar. A escravidão do pecado deixa marcas, irmãos, na vida, cicatrizes, que na maioria das vezes só podem ser apagadas através de Cristo. Paulo vem dizer: eu estou plenamente convicto que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus, aleluia. E eu acredito nesta palavra, eu acredito nesse Evangelho, eu acredito nesta palavra, aleluia, que transforma o homem, que tira
ele da sarjeta, aleluia, que ele pode estar condenado, ele pode estar sendo julgado, ele pode estar, aleluia, sem conseguir enxergar o teu futuro, mas esse Jesus, ele tem o poder, aleluia, de aniquilar as coisas, ele tem o poder, aleluia, de transformar a vida do homem, para a honra e glória do teu santo e eterno nome, aleluia. O interessante, que ele vem dizer, no verso 18, encerra: e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Meu Deus, põe isso na minha conta. Se ele te deve alguma coisa, porque ele devia. Se ele te deve, ô Filemão, põe na minha conta. Paulo tinha intimidade com Filemão. Paulo tinha moral com Filemão. Paulo estabeleceu uma igreja na casa de Filemão. Mas Paulo, conhecendo a lei, conhecendo que ficava a decisão sobre Filemão, mas eu acredito que com essas palavras não tem coração que não se quebrante. Com essas palavras não tem coração que não se abra, aleluia, para misericórdia, para ser misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acredito, irmãos, que nós, assim como Onésimo, éramos devedores e ainda somos, porque o que ele fez por nós é inexplicável, aleluia. O que ele tem feito por nós é inexplicável. O que ele ainda tem operado em nossas vidas não tem explicação, não tem cálculo, aleluia, mas eu creio que ele ainda pode fazer muito mais. Eu creio que ele ainda pode realizar muito mais. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 2, verso 14, ele diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, aleluia. A cédula que era contrária à minha vida e à sua vida, a cédula que nos deixava devedores diante de Deus e não nos dava condições de estar na presença de Deus, não nos dava condições de clamar pelos céus, que não fazia com que nós recebêssemos o Espírito Santo de Deus, a cédula que era contra nós, aleluia, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, aleluia. O sacrifício de Cristo no Calvário nos libertou. O sacrifício de Cristo no Calvário nos trouxe libertação, nos trouxe salvação, nos trouxe cura, para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Para o mundo talvez você é inútil, mas para Cristo você é útil. Para a igreja você é útil. Para o reino de Deus você é útil. Recebe esta palavra, fica com ela, porque grandes coisas ainda o Senhor tem para fazer na minha vida e na sua vida. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor.